presidente, senhores parlamentares, eu rapidamente, em 3 questões que eu gostaria de tocar, mas rapidamente eu gostaria de falar sobre uma matéria que está nos jornais hoje e também eu sou ex-moradora de Santa Teresa, né? Morei durante muitos anos ali na rua Joaquim Murtinho. E hoje eu, falando com um amigo meu do bairro, ele me levantou, enfim, me informou de uma série de questões que estão acontecendo no bairro em relação à questão das obras que vão trazer de volta o bonde. E, por acaso, ele me falou sobre isso. E hoje de manhã eu estava olhando os jornais e vi uma matéria que também me chamou a atenção. A matéria fala de um protesto que aconteceu ontem em Santa Teresa, um protesto que foi organizado pela Associação de Moradores, e esse protesto era contra o atraso das obras para retorno do bonde de Santa Teresa. E aí, lendo a matéria e refletindo sobre o que esse amigo meu, Moreno, né, me colocou, dá para fazer um questionamento. Como é que é isso? Que os moradores querem o retorno do bonde, né? Existe uma mobilização em Santa Teresa pelo retorno do bonde, e ao mesmo tempo ontem esses mesmos moradores fizeram uma manifestação para impedir a abertura de novas frentes de trabalho, ou seja, tem uma frente de trabalho aberta na rua Joaquim Murtinho, e a empresa responsável pela obra estava abrindo uma nova frente na Almirante Alexandrino. E aí, os moradores, os populares foram lá, né, depois de procurarem a secretaria responsável pelas obras, de não terem sido ouvidos, foram lá e fizeram uma manifestação impedindo que a retroescavadeira começasse o trabalho de abrir essa nova frente de trabalho. Então, se são a favor, por que fizeram, né, esse piquete na frente da retroescavadeira? Eu acho que essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer, porque o bondinho, ele não é um patrimônio só de Santa Teresa, o bondinho é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, eu poderia dizer do estado e até do nosso país. Mas acontece que o que está por trás disso, na verdade, é a incapacidade do Estado de ouvir as pessoas sobre as coisas que são importantes para a cidade. Nós vimos esse mesmo episódio no caso da construção do metrô lá em Ipanema, né, na Praça Nossa Senhora da Paz. Os moradores do entorno, que apesar de serem a favor da expansão do metrô, apesar de estarem a favor das obras, queriam poder discutir com o governo do estado, com a secretaria responsável por aquilo, poder discutir como que essas obras vão ser organizadas, como que elas vão poder trazer de volta, né, o patrimônio, no caso de Santa Teresa, o bonde, mas como que isso não pode significar uma desorganização de um bairro, né, a ponto de mover a vida das pessoas, mexer com a vida das pessoas e criar determinados incômodos, que se numa avaliação geral está tudo bem, no dia a dia das pessoas são prejuízos irreparáveis. E aí, nós poderíamos fazer uma comparação, por exemplo, com o que nós estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro em relação aos engarrafamentos monstruosos que nós estamos tendo que enfrentar. Eu, por exemplo, atualmente, eu estou morando em Araruama. Eu venho de Araruama todos os dias para cá. Eu saio de Araruama cedo, venho, quando chega na Niterói, Manilha, começa a andar devagar. Chego na ponte, venho a passos, né, lentos, mas na saída da ponte, parou. O tempo que eu levo para vir de Araruama até a ponte Rio-Niterói, até a saída da ponte, depois de passar pela ponte, a descida da ponte, passando pela Binário até eu chegar na Assembleia Legislativa, o tempo que eu venho de Araruama até a ponte é o mesmo tempo e às vezes mais 10, 15 minutos, né, é o tempo que eu saio da saída da ponte até chegar aqui. Ou seja, imagina, da saída da ponte aqui, o mesmo tempo, né, que eu faço andando 106 quilômetros. Isso é um transtorno. Isso é um transtorno para a minha vida. Isso é um transtorno de tempo, isso é um transtorno de combustível, portanto de dinheiro, né? Isso é um transtorno da agenda, da nossa agenda política, porque você que antes poderia ter durante o dia 3, 4 compromissos políticos, né? Enfim,
eu posso ter no máximo um compromisso, porque literalmente eu não consigo mais atravessar a cidade de um canto para outro para poder fazer as atividades que eu tenho que fazer. E isso no meu caso, que tenho carro, tenho recurso de ter um carro, de poder andar para lá e para cá, mas imagine as pessoas que além disso dependem de um ônibus, dependem de um trem e que da mesma forma estão submetidas a esses engarrafamentos, estão submetidas a essa mudança brusca no seu modo de vida. Então, eu acho que isso também é o que acontece hoje numa proporção menor em Santa Teresa, que apesar dos moradores serem a favor da obra, serem a favor do retorno do bondinho, estão dizendo não a forma como isso está sendo feito e a forma como isso desorganiza suas vidas. E é um direito das pessoas serem ouvidas pelo Estado, serem ouvidas pela Prefeitura, serem ouvidas pelas secretarias, né, que são as responsáveis para que elas possam ter uma organização do seu bairro de forma a perder menos nas suas vidas. Então, o que aparentemente aparece só, né, uma ingresia de manifestantes, não é uma ingresia de manifestantes, são as pessoas brigando pelo seu modo de vida, são as pessoas brigando para proteger, né, a possibilidade de mobilidade, a possibilidade, né, de terem mais tempo para estarem com as suas famílias, nas suas atividades de lazer, nas suas atividades laborais, enfim. Então, eu queria aqui aproveitar esse momento para defender a manifestação de Santa Teresa, para repudiar a agressão, por exemplo, que aconteceu lá, né, ontem, né, o rapaz lá, responsável pela retroescavadeira, jogou essa retroescavadeira em cima da professora Nilce Azevedo, uma senhora, uma professora de 65 anos, né, que se não fosse a intervenção dos moradores e da própria polícia militar que estavam lá, teria sido atropelada por uma retroescavadeira, o que levaria a um novo fato político na cidade, né, para a gente ficar aqui discutindo de forma negativa. Quer dizer, as nossas autoridades, tanto do governo quanto da prefeitura, têm a oportunidade de democratizar o acesso ao planejamento, né, da obra, ao planejamento do que está se pensando para o bairro de Santa Teresa, não faz, não ouve, não recebe a comunidade, né? A comunidade se manifesta, acontece um ato de violência que, graças a Deus, ontem, né, não levou uma consequência maior, mas poderia ter levado, e aí se tem um fato político que se soma a vários outros fatos políticos que leva à decomposição que nós vimos aí, que vem atravessando o governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que por força muito da falta de democracia, né, no lidar com as necessidades e com as demandas da população e com a vontade de participação popular. Então, falo sobre isso aqui nesse momento agora, porque eu acho que esse salto alto não serve, né, como política a se dar, a se colocar para a população, né, do nosso estado e particularmente para a população ali de Santa Teresa, que todo mundo sabe que em Santa Teresa nós temos ali, né, uma sociedade civil organizada. A Associação de Moradores de Santa Teresa é uma associação sempre presente nas demandas e nas lutas, nas questões da cidade. Então, fica aqui um recado. Às vezes, ter um secretário, ter um administrador ou mesmo um responsável de uma empresa que está fazendo a obra, que tem ouvidos de ouvir, pode evitar muitos problemas. Basta ter olhos para ver e ouvidos de ouvir. Porque não adianta ter olhos e ouvidos se a gente não está disposto a ver e a ouvir realmente as pessoas. Então, gostaria de me solidarizar com a Associação de Moradores de Santa Teresa, gostaria de me solidarizar com os moradores, os manifestantes e pedir às autoridades que elas ouçam a população, né, antes de articular aí os planejamentos que tem e particularmente em relação ao bondinho.